Já rezou, sem sentir nada? Ir à igreja, cantar, levantar as mãos, mas no fundo sente-se vazio? Como se Deus estivesse longe, como se Ele não o tivesse ouvido. Chega mesmo a perguntar-se: estou a fazer algo errado? Se identifica com este cenário, saiba uma coisa: não está sozinho. E acima de tudo, não é por estar a pecar visivelmente que a sua vida espiritual está doente. Por vezes o mal é mais discreto, mais silencioso, mas muito mais perigoso. Neste vídeo, vamos falar de 5 grandes erros que muitos crentes cometem sem sequer se perceberem. Erros graves, porque lentamente o afastam de Deus, mesmo que pense estar perto dele. E atenção, estes erros não dizem respeito aos maus cristãos. Não, dizem respeito até àqueles que oram todos os dias, que leem a Bíblia, que jejuam, mas que se sentem frios, cansados ou espiritualmente exaustos. Antes de continuar, reserve um segundo para subscrever este canal, porque aqui não falamos de religião, estamos a falar da verdade. Estamos a falar da vida real com Deus. E se conhece alguém que está afastado de Deus, partilhe este vídeo com ele. Pode mudar uma vida. Agora respire fundo. Esqueça tudo o que pensa que sabe. E abra o seu coração. Pode estar prestes a descobrir por que razão a sua vida espiritual não está a descolar. E acima de tudo, como Deus quer acordar hoje. Comecemos pelo primeiro erro, talvez o mais insidioso de todos. Erro 1. Acredita que fazer coisas para Deus é o mesmo que estar perto dele. Você reza, vai à igreja, você canta, você lê a Bíblia, diz aos outros que Deus é bom, mas apesar de tudo isto, o seu coração está vazio, sente que algo está faltando, sente que não está realmente ligado a Deus. Faz muitas coisas por Ele, mas não experimenta nada com Ele. E é aí que começa o erro. Fazer não é ser. Muitas pessoas pensam que, por serem ativas na fé, estão próximas de Deus. Mas isso está errado. Pode trabalhar numa igreja, pregar, cantar, organizar eventos, fazer jejuns, falar de Deus nas redes sociais. E, no entanto, nunca o conheci verdadeiramente. Sabe por quê? Porque está ocupado a servir a Deus, mas já não reserva tempo para o amar. Os fariseus fizeram o mesmo. Na Bíblia, os fariseus conheciam todas as leis religiosas. Oraram, jejuaram, deram aos pobres. Mas quando Jesus chegou, nem sequer o reconheceram. Para quê? Porque estavam demasiado ocupados a parecer espirituais, em vez de procurarem a presença real de Deus. E você? Faz a mesma coisa sem se perceber? A história de Paulo. Lembra-se do apóstolo Paulo? Antes de conhecer Jesus, o seu nome era Saulo. Era um homem muito religioso, muito inteligente, muito ativo. Ele acreditava realmente que estava a servir a Deus, mas depois percebeu que estava a lutar contra Deus em vez de o servir. Ele disse: fiz muitas coisas para Deus, mas não o conhecia. Foi necessário um encontro pessoal com Jesus para que tudo mudasse. O seu coração está seco? Faça a si mesmo esta simples pergunta: quando foi a última vez que sentiu realmente a presença de Deus? Não através de uma canção, nem de um sermão, mas no seu coração, no seu silêncio, na sua privacidade. Se não consegue responder, pode ser porque se tornou demasiado ativo e não está suficientemente ligado. Deus não procura as suas atividades. Ele procura o seu coração. Volta ao básico. Quer mesmo estar perto de Deus? Por isso, pare de tentar impressionar Deus com as suas ações. Comece a passar tempo com Ele, simplesmente como uma criança com o seu pai. Fale com Ele. Ou só respire com Ele. Seja sincero. Seja verdadeiro. Esteja presente. Pode até dizer agora: Senhor, estou cansado de fazer tantas coisas. Só quero estar contigo. Reacenda minha fé. Se o que acabou de ouvir ressoou consigo, considere assinar agora. E o mais importante, partilhe este vídeo com alguém que é muito ativo na fé, mas que se pode ter perdido na rotina. Em breve, veremos o segundo erro, ainda mais profundo. Pode rezar, jejuar e até chorar, mas cometer esse erro, desgastar-se espiritualmente, vezes sem conta.
Erro 2. Tenta conquistar o amor de Deus como se tivesse de pagar por isso. Conhece esse pensamento? Preciso fazer mais. Preciso ser melhor, senão Deus abandonar-me-á. Ou talvez, Deus não me pode amar depois de tudo o que fiz. Se este pensamento já lhe passaram pela cabeça, então preste muita atenção, porque aqui está a cair num dos erros mais fatais da fé. Acredite que o amor de Deus é merecido. A armadilha do perfeccionismo espiritual. Há pessoas que querem ser cristãos perfeitos. Rezam 3 vezes ao dia. Leram 5 capítulos da Bíblia. Eles jejuam todos os meses. Não querem cometer erros. E, no fundo, acreditam que se tiverem sucesso em tudo isto, Deus amá-los-á mais. Mas sabe uma coisa? Deus já não te ama porque rezas bem. E Ele não te ama menos porque caíste. O amor de Deus é um dom. O amor de Deus não pode ser conquistado. Ele recebe-se. É como um pai que ama o seu filho, mesmo quando está sujo, doente ou zangado. Não é por causa do que faz que Deus te ama. É por causa de quem Ele é. O perigo da culpa. Muitos crentes vivem em constante culpa. Nunca se sentem bons o suficiente. Choram depois de cada pecado. Sentem-se indignos em cada oração. Mas Jesus morreu para que você pudesse ser livre e não escravo da culpa. É salvo pela graça, não pelos seus esforços. E se ainda está a tentar merecer esse amor, é porque ainda não compreendeu o quanto Deus o ama, mesmo na sua fraqueza. Uma história verídica. O filho perdido. Lembra-se da história do filho pródigo? Pegou no dinheiro do pai, foi-se embora e desperdiçou tudo. Depois voltou, sujo, pobre, humilhado. Mas o pai correu para ele, beijou, cobriu com um casaco e deu-lhe uma festa. O filho pensou que teria de pagar pelos seus erros, mas o pai só queria encontrar o seu filho. É exatamente a mesma coisa consigo. Pare de tentar pagar a Deus. Não precisa de ganhar o perdão dele. Não tem de provar a ele que o ama. Não precisa de sofrer para que ele o perdoe. O que ele quer é o seu coração, a sua sinceridade, o seu retorno, o seu verdadeiro sim. Basta dizer-lhe: Senhor, não tenho nada para te dar, mas entrego-te o meu coração, tal como ele é. Se esta mensagem tocou o seu coração, inscreva-se já para não perder nada. E se conhece alguém que vive com culpa ou se sente demasiado sujo para rezar, partilhe este vídeo com essa pessoa. Pode ajudá-lo a libertar-se. Agora, aguente firme, porque o terceiro erro é o que mais destrói vidas, principalmente quando estamos a sofrer. E muitas pessoas só compreendem isso depois de perderem tudo. Erro 3. Evita o sofrimento em vez de passar por ele com Deus. Ninguém gosta de sofrer. Isso é normal. Ninguém acorda de manhã e diz: hoje gostaria de perder alguém que amo. Oh, Senhor, envia-me um problema muito doloroso. Mas a verdade é que o sofrimento faz parte da vida, até para os crentes. Sobretudo para os crentes. E, no entanto, assim que sofremos, temos uma reação muito humana. Dizemos a nós próprios: se sofro, é porque Deus me abandonou. Se estou a passar por isso, é porque rezei mal. Se estou com dores, é porque Deus está longe. E aí comete um grande erro espiritual. O sofrimento não significa que Deus o abandonou. Pode chorar, pode estar no seu pior momento, pode até ter perdido tudo, mas isso não significa que Deus o tenha abandonado. Por vezes Ele está ainda mais perto de si na sua dor do que na sua alegria. Mas o problema é que, quando a dor chega, foge. Foge da igreja. Está fugindo da oração. Foge das pessoas. Até foge de Deus, quando é precisamente agora que deve correr para Ele. É no fogo que o ouro se torna puro. Há uma imagem muito poderosa na Bíblia, a do ouro a ser purificado pelo fogo. O ouro, para brilhar, tem de passar por chamas muito quentes. Caso contrário, continua sujo, cheio de impurezas, inútil. O mesmo vale para si. Esse fogo pelo qual está a passar, talvez o esteja a purificar. Ela não o destrói. Ele treina-o. Ela purifica-o. Ele prepara-o. Mas se acusar esse fogo, se o evitar, se o combater, então corre o risco de permanecer como ouro em bruto, nunca transformado.
Até Jesus sofreu. Sabe o que? Até Jesus chorou. Até Jesus experimentou a solidão. Até Jesus perguntou a Deus: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Mas também disse depois: Seja feita, porém, a tua vontade e não a minha. Não fugiu do sofrimento. Ele aceitou. Ele passou por isso com Deus. E graças a isso, a salvação chegou. O seu porquê pode tornar-se um para quê. Muitas vezes, na dor, grita-se: Por que eu, Senhor? Mas Deus gostaria de lhe dizer: E se fosse por algo maior que tu? Há coisas que não compreende agora, mas compreenderá mais tarde. Há cicatrizes que um dia se tornarão testemunhos. Mas, para isso, deve permanecer na presença de Deus, mesmo no meio das lágrimas. Quer fugir ou quer curar-se? Muitas pessoas, assim que a vida se torna difícil, afastam-se de Deus. Deixam de rezar. Estão se afastando da fé. Eles fecham os seus corações. Mas é exatamente aqui que precisa fazer o contrário. Quando tudo desmoronar, mergulhe na oração. Quando não compreender mais nada, clame a Deus. Quando estiver zangado, fale com Ele mesmo assim. Deus não quer orações bonitas. Ele quer a verdade do seu coração, mesmo quando ela está cheia de dor. O que vivencia agora pode salvar alguém amanhã. Ouça atentamente isto. O que está a vivenciar não é inútil. O que está a vivenciar não é o fim. O que vivencia pode tornar-se a força de outra pessoa amanhã. O seu testemunho futuro está a ser escrito nas suas lágrimas hoje. Mas tem de fazer uma escolha. Está desistindo ou segue em frente com Deus na dor? Agora diga: Senhor, não compreendo o que estou a passar, mas quero permanecer contigo na dor. Ajuda-me a perseverar. Se esta mensagem tocou o coração, tire um segundo para subscrever este canal. E se conhece alguém que está a passar por um momento muito difícil, envie este vídeo a essa pessoa. Talvez seja mesmo disso que ele precisa. A dor pode tê-lo esgotado, mas Deus pode usá-lo para o encher de fogo novo. E agora, prepare-se, porque o quarto erro é muito mais subtil. Ela esconde-se atrás das belas aparências espirituais. Erro 4. Acha que tem fé, quando vive com medo. Diz que acredita, diz que confia em Deus, diz que tem fé. Mas quando surge um problema, quando o dinheiro escasseia, quando o médico lhe dá más notícias, quando o seu futuro se torna incerto, está em pânico, está a perder o sono. Você chora, você duvida, está em pânico novamente. E depois, sem sequer se perceber, está a cair neste erro espiritual muito sorrateiro. Pensa que tem fé, mas é o seu medo que controla a sua vida. O medo paralisa-o, mesmo que ore. Pode rezar, pode ler a Bíblia, até pode ir à igreja todas as semanas. Mas se no seu coração é o medo que toma as decisões, então há um problema. Você diz: Eu sei que Deus está comigo. Mas assim que o seu telefone toca a altas horas da noite, pensa que são más notícias. Você diz: Eu sei que Deus providencia. Mas entra em pânico assim que abre sua conta bancária. Você diz: Coloco o meu futuro nas mãos de Deus. Mas já não dorme, treme, chora, fica ansioso. Então, será que Deus está mesmo a controlar a sua vida? Ou é o seu medo? Fé sem confiança não é fé. A fé não é apenas dizer palavras religiosas. Não é só conhecer versos. Não é só rezar muito. A verdadeira fé é confiar em Deus, mesmo quando as coisas estão a correr mal. Trata-se de manter a calma quando a tempestade ruge. É como dizer Job: Mesmo que ele me mate, eu ainda esperarei em ele. É dizer como David: Ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O medo é um ladrão silencioso. Sabe o que o medo faz? Ela rouba-lhe a paz. Ela rouba-lhe a alegria. Ela rouba-lhe o elogio. Ela rouba-lhe a confiança. E pior, faz duvidar de Deus. O medo faz acreditar que Deus não vai agir. Ela faz acreditar que Ele se esqueceu de ti. Ela faz acreditar que tens de lidar com tudo sozinho. E, enquanto isso, já não reza, já não dorme, já não está vivo,
O medo é uma prisão mental. Veja bem, o medo não precisa de grades nem de correntes. Coloque numa prisão dentro da sua própria cabeça. Pensa em tudo que pode correr mal. Está a pensar no pior cenário possível. Torna-se escravo de um futuro que ainda nem existe. E embora Deus lhe queira trazer paz, enterra-se em angústia. Quer paz? Tem que deixar ir. A fé não significa controlar tudo. Fé é precisamente deixar ir. Ou seja, não sei como, não sei quando, mas sei quem vai agir. Quer dormir em paz? Deixe de brincar aos deuses na sua própria vida. Deixe que Ele cuide disso. Confiar, mesmo quando não compreende, mesmo quando não tem respostas. Porque é aí que começa a verdadeira fé. Uma pequena história para si. Um dia, uma criança estava no avião no meio de uma tempestade. O avião estava a mover-se em todas as direções. As pessoas estavam em pânico. Mas a criança, ela própria, brincava calmamente com os seus brinquedos. Uma senhora pergunta-lhe: "Não tem medo?" E a criança responde: "Não, o meu pai é o piloto." Você entende? Isto é fé. Não se trata de nunca ver a tempestade. É saber que o seu pai está no controle do avião. Agora diga: "Senhor, entregue todos os meus medos. Não quero mais ser guiado pela ansiedade. Ensina-me a confiar verdadeiramente em Ti." Se esta verdade fala consigo, não hesite em subscrever este canal. Ainda há muitas novidades para a sua vida espiritual. E o mais importante, partilhe este vídeo com alguém que esteja a viver com medo. Talvez esteja a esconder bem a sua ansiedade, mas a sua mensagem pode ajudá-lo a encontrar a paz. Acha que a fé é falar sobre Deus, mas a verdadeira fé é viver em paz mesmo quando tudo está a tremer. E agora entraremos no quinto e último erro. E é tão comum que muitos crentes nem se percebem. Erro 5. Pratica a fé, mas ignora o seu chamamento. Você lê a Bíblia, você reza, pode estar em jejum, vai à igreja todos os domingos, evita os pecados visíveis. Diz Deus é bom quando tudo está a correr bem, e pensa que é isso que é a vida espiritual. Mas deixe-me fazer uma pergunta muito simples. Por que razão Deus o criou? Não em geral. Não é para todos. Estou a falar consigo pessoalmente. Sabe por que razão Deus o colocou nesta terra? Conhece a sua vocação? Porque se fizer tudo o que um bom cristão deve fazer, mas que nunca realiza aquilo para que Deus o escolheu, então perde o verdadeiro propósito da sua vida. Nasceu por uma missão. Ouça atentamente isto. Você não é um acidente. Não está neste planeta apenas para sobreviver. Não está aqui apenas para acreditar em Deus e esperar pelo céu. Tem uma missão, um papel único, um objetivo específico. Mas muitos crentes conhecem-no completamente. Vivem uma fé automática, oração, igreja, louvor, mas nenhuma direção. É como entrar num carro muito bom, mas não saber para onde vai. Avança, move-se, consome energia, mas não está a chegar a lado nenhum. Quando não conhece a sua vocação, copia os outros. E sabe o que faz? Quando não sabe qual é a sua vocação, faz o que toda a gente faz. Você copia os pastores da moda. Você imita os influenciadores cristãos. Faz o que as pessoas ao seu redor esperam de si. Mas você não é eles. Não foi chamado para andar nos sapatos deles. Deve andar no caminho que Deus traçou especialmente para si. Mas para isso, deve perguntar-lhe: "Pai, o que esperas de mim?" Na Bíblia, cada chamamento é diferente. Olhe atentamente. Moisés deveria libertar um povo. David reinaria sobre Israel. Esther deveria salvar uma nação. Paulo deveria anunciar o Evangelho às nações. E você? O que foi chamado a fazer? Não precisa pregar com um microfone. Não precisa de ser famoso. Pode ser chamado a ajudar os pobres, a rezar pelos doentes, a apoiar os órfãos, a escrever, a criar, a construir, a treinar. Mas não pode simplesmente ficar passivo. Não pode simplesmente existir. Não tem todo o tempo do mundo. Eis uma verdade que muitas vezes é esquecida. A vida passa depressa, muito rápido. E enquanto hesita, adia, duvida, procrastina,
O tempo voa. Há coisas que Deus quer fazer através de si, mas Ele está à espera que se levante. Ele está à espera que diga sim. E se continuar a ignorar a sua chamada, se continuar apenas a ir à igreja como um hábito, então corre o risco de perder o seu destino. O que não faz, alguém vai pagar por isso. Pode pensar que a sua vocação diz respeito apenas a si, mas não. A sua obediência pode abençoar centenas de pessoas. E o seu silêncio também pode deixar as pessoas a sofrer. Se Esther não tivesse respondido ao chamado, um povo inteiro teria sido massacrado. E se continuar a ignorar o que Deus lhe colocou, quantas pessoas ficarão sem respostas, sem ajuda, sem luz? Isto não é para o assustar. É para o fazer perceber o quanto a sua vida tem peso. Fale com Deus assim agora. Senhor, não quero mais viver sem rumo. Mostra-me a minha vocação. Guia-me. Usa a minha vida para algo grandioso, mesmo que seja pequeno. E se esta palavra fala consigo, assine já. Porque esta corrente está aqui para reacender o seu fogo, para o encorajar a entrar no seu chamado e para o ajudar a crescer na sua vida espiritual. E o mais importante, partilhe este vídeo. Talvez a sua partilha desperte a missão de outra pessoa. Em conclusão, a verdadeira vida espiritual é o mesmo caminho vivo. Já viu neste vídeo. Não basta ser religioso. Não basta rezar, cantar ou ler a Bíblia. Pode fazer tudo isso e ainda assim perder a vida real com Deus. Recorde os 5 erros. Faz coisas para Deus sem viver com Ele. Quer as bênçãos, mas não o relacionamento. Foge da dor em vez de passar por ela com Deus. Diz que tem fé, mas é o medo que o controla. Você pratica a sua fé, mas ignora o seu chamamento. Mas hoje pode mudar tudo isso. Pode dizer, chega. Pode dizer, Senhor, eu quero mais. Eu quero a verdade. Eu quero-te. E Deus está à espera desse momento. No momento em que regressa a Ele com todo o seu coração. O momento em que deixa de desempenhar um papel. No momento em que diz, estou pronto para viver de verdade. Se quiser mais vídeos como este, subscreva já. Continuaremos a crescer juntos, a aprender e a levantar-nos. E se este vídeo tocou o coração, coloque um amém nos comentários. Acima de tudo, partilhe com 3 pessoas. Sim, 3. Nunca se sabe quem está a afogar. E talvez a sua partilha os traga de volta para Deus. A sua vida não acabou. Começa agora. Não com medo, não em hábitos vazios, mas no poder de um verdadeiro relacionamento com o seu Criador. Está pronto? Então levante-se e caminhar.